Queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical, graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus. Desejo uma semana de bênção e paz para você e a sua casa. Queridos irmãos, eu estou atrasado com a minha aula e eu tenho um motivo muito justo para isso. E eu vou confessar para os irmãos, foi a dificuldade com o texto de hoje, olha só. Eu vim aqui semana passada para gravar, quando gravamos o culto, e fiquei aqui depois e gravei 1, 2, 3, 4, na quinta vez eu até desisti. Eu falei, vou embora, que já era tarde, a hora já avançava, mas cá estou hoje para gravar para os irmãos essa aula. E eu quero, em nome de Jesus, orar a Deus para que essa palavra encha o teu coração de alegria, irmãos. Porque esse tema de hoje é um tema para renovar a alegria do crente, para trazer a consciência e o entendimento de quem somos em Cristo Jesus e de quem o Senhor é nas nossas vidas, irmãos. De tão maravilhoso que é o tema. Vamos a Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Alguns irmãos que já acompanham a minha sala aqui da Escola Dominical há mais tempo, já passaram pela situação de nós passarmos uma aula inteira, 50 minutos aqui do domingo, explorando um só versículo. E eu não sei se eu vou conseguir explorar nem mesmo um versículo hoje com os irmãos nessa aula. Sabe por quê? Veja bem, como diz o versículo 21. A tua Bíblia deve ter aí um tema para esse trecho do texto. E o tema desse texto é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, até agora, capítulos 1 do versículo 19 em diante, relembrando, que eu já fiz nas aulas anteriores, mas relembrando, nós tratamos a respeito da idolatria e da depravação dos gentios. Nós tratamos no capítulo 2 a respeito do julgamento que aqueles que não eram pagãos, que não eram gentílicos, que faziam sobre eles da sua depravação e da sua imoralidade. Nós tratamos aqui a respeito da verdadeira circuncisão, ou seja, Paulo quebrando a máscara religiosa do judeu e falando que o que de fato interessa é a circuncisão do coração, que nada vale ser circuncidado na pele, mas não guardar a lei e não viver a lei. Capítulo 3, que fala da fidelidade de Deus com o homem, mas da infidelidade do homem para com Deus. E do homem que ainda tenta negociar, dizendo, será que se pecarmos mais, não viveremos mais graça de Deus sobre nós? Deturpação da palavra por homens que queriam viver infielmente, viver mundanamente. E aqui então, a partir do versículo 9 do capítulo 3, todos os homens estão debaixo do pecado. Resumindo esses 3 capítulos, o capítulo 1º, 2º e 3º de Romanos, é isso. Todos, versículo 9 dizendo, tanto judeus como gregos, estão todos debaixo do pecado. Vem o caminhar aqui do versículo 10 ao 18, onde Paulo usa da própria palavra de Davi, da palavra de Isaías, que eu já mencionei aqui, para dizer a eles que todos, não há um justo sequer. Chegando no versículo 20, onde ele diz, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas não vem a solução. Então até agora, até o versículo 20, Paulo está com o seu chicote na mão, com a sua seta apontando ferozmente o dedo para o homem, mostrando ao homem a sua imundícia, a sua impureza, que todos, sejam gregos, sejam judeus, sejam gentios, todos pecaram. Versículo 23 que nós vamos ler diz, todos pecaram e destituídos, ou seja, lançados fora, não tem parte com a glória de Deus. Irmãos, esses somos nós.
Por mais piedoso que você conheça alguém, esse alguém é pecador, é carente da graça de Deus. Por melhor que seja um ser humano aí fora, é pecador, é carente da graça de Deus. Por mais que nós venhamos a ver virtudes e mais virtudes, pecador. Até porque, irmãos, lembramos daquilo que a palavra de Deus nos diz, que a nossa justiça para com Deus, ela não passa de trapo de imundície. E aí o versículo 20 termina dizendo isso: pois a lei, ela vem, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí o versículo 21 começa dizendo assim, ó, mas agora, irmãos, essa é uma expressão adversativa, daquelas que quando nós vamos lá diante do patrão, você já passou por isso? O patrão te chama na sala, fala, ó, você é lindo, você é maravilhoso, você faz tudo legal, a gente gosta de você, viu? Mas... E aí quando vem essa preposiçãozinha, essa adversativa, nós já trememos na base, porque a gente fala, Jesus, o que vai vir agora depois desse mas? Mas aqui no versículo 21, não, irmãos. Depois de toda a exposição da miséria do homem, do pecado do homem, Paulo vem trazer uma adversativa favorável, positiva, dizendo, mas agora a justiça de Deus se manifestou. Que justiça é essa, irmãos? Que justiça de Deus? Justiça sobre aquelas coisas que você tem pedido na sua oração? Não, é a mesma que está lá no versículo 17 do capítulo 1, onde ele diz assim, pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Irmãos, o tema que nós vamos explorar, trabalhar a partir de agora, a partir do versículo 21, até o final do capítulo 3, o capítulo 4 de Romanos e o capítulo 5 de Romanos, eles tratam de um só tema, e esse tema se chama justificação. Você sabe o que é justificação? Justificação, irmãos, é um ato jurídico de Deus, jurídico, onde Deus, na sua infinita bondade, rica misericórdia e graça, Ele torna o homem justo, o homem que era pecador, merecedor de toda condenação, merecedor de todas as penas possíveis e imagináveis, por tudo isso que eles realizaram aqui no capítulo 1, 2 e 3, pela falsidade dos seus corações, pela infidelidade, pela devassidão, pela idolatria, pelas impurezas morais e sexuais, pelo julgamento que faz do outro, pela troca que quer fazer com Deus, tornando até mesmo Deus injusto, colocando em xeque a fidelidade de Deus. A justificação vem através do ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E pega agora você e eu, que éramos merecedores do inferno e da condenação, e torna-nos justos, faz-nos justos, aptos para amanhã entrarmos no reino de Deus. Mas como isso se dá, irmãos? E por que isso se dá? Vamos voltar um pouquinho? Vamos entender o decorrer da história e alguns versículos para entendermos o que a justificação opera na vida do homem. Irmãos, tudo começa no Éden. Tudo começa no Éden quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem era perfeito. A mulher que Deus deu ao homem era perfeita. Dotados de uma alma perfeita, de um corpo perfeito, puro.
Então Deus coloca eles no Éden, Deus coloca eles no paraíso e diz: olha, tudo isso, sobre tudo isso dominai, sobre tudo isso usufruam, é seu, tudo isso é seu. Só tem um detalhe: daquela árvore que está ali, aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore não tome seu fruto, mas do resto é tudo seu. Mas o homem, numa bela tarde, juntamente com a sua mulher, ele vai até a árvore do conhecimento do bem e do mal, toma seu fruto e come. Ao final da tarde ele faz o quê? Ele vai se esconder atrás de um arbusto de Deus por causa da sua nudez. E Deus então diz a ele: mas quem disse a você que você está nu, Adão? Quem disse? E o decorrer da história você conhece. Ali no capítulo 3, entre os versículos 13, 14 e 15, há uma conversa. Eles discutem ali a relação Deus, Adão, Eva e a serpente. Naquele ato, irmãos, naquele momento da desobediência de Adão e de Eva, a desobediência daquele casal traz ao homem, a mim e a você, irmãos, aquilo de pior que pode existir na vida e na natureza humana, chamado pecado. Aqui no capítulo 3, entre os versículos 10 e o versículo 18, nós vimos um conjunto de versículos que explica-nos o quão nós somos impuros. Explica-nos aqui a raiz do pecado original. Explica-nos aqui o que significa a depravação total do homem. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda ou quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos tornaram-se inúteis, não há quem faça bem, nenhum sequer. Isso aqui, irmãos, é o resultado do homem. Isso aqui sou eu e você quando nascemos na nossa mente pecaminosa, na nossa natureza humana, na nossa natureza adâmica, a herança de Adão, a herança desse capítulo 3 de Gênesis para nós é essa. Em nós mesmos, nós nada somos. Somos aquilo que Paulo vai dizer um pouquinho adiante aqui em Romanos: miserável homem que sou. É isso que somos sem Deus, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ali naquele ato, ocorre aquilo que está lá na palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 21, onde Paulo diz: por um homem entrou o pecado, a morte. É esse Adão, é esse ato lá no Éden que trouxe para nós culpa, que trouxe para nós condenação. Nascemos, irmãos, debaixo de condenação. Davi diz: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Não porque ela estava em pecado, não, porque a natureza do homem, quando nasce, ela é pecaminosa. Até esse ato aqui, irmãos, da justificação, nós somos nada mais, nada menos do que destinatários, destinados ao inferno. Mas então, ali mesmo no Éden, no capítulo 3, no versículo 15, Deus, conversando com eles, sentencia a todos eles ali naquela ocasião. A serpente a respeito da sua condenação, ao homem o trabalho, que agora não comeria mais da liberdade que tinha no paraíso, não dominaria mais sobre tudo, mas teria que trabalhar para obter o seu sustento. E a mulher, as dores de parto, que ela teria agora seus filhos. Mas Deus, irmãos, como é bom quando usamos adversativas para falar da nossa miséria, mas quando vamos falar de Deus, usamos da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia sobre nós. Mas Deus, que é bom, que é amor,
que é maravilhoso, irmãos. Naquele ato ali mesmo, no versículo 15, se você olhar na sua Bíblia, Deus vai se dirigir à serpente e dizer a ela: aquele que virá da mulher, esse te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É o primeiro proto-evangelho, é a primeira anunciação que Deus dá dizendo: eu providenciarei um conserto para esse momento. Eu providenciarei e eu trarei conserto a tudo isso que vocês aqui fizeram. Porque não era para tomarem do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas agora vocês já estão em pecado. Agora o original de Deus se desfez. A pureza, a santidade de Deus está desfeita. Mas Deus perderia o homem, Deus perderia a humanidade que viria a partir dali? Não. Deus então traça um plano, faz um plano na eternidade para o resgate do homem. Para que eu e você, mesmo nascidos na nossa carne, nascidos na forma original adâmica, pecaminosa, tivéssemos uma oportunidade de salvação, irmãos. Para que eu e você, conhecendo esta palavra, pudéssemos nos achegar e termos a oportunidade de nos tornarmos justos para Ele. Isso é a justificação. Justificação é a justiça de Deus sendo manifesta para a salvação do homem. Só que essa justiça, ela não é imputada sobre nós, irmãos. Sobre nós é imputado tão somente a graça. Essa justiça Deus imputou sobre o seu próprio Filho, sobre Jesus. Isaías vai dizer: aprove a Deus moê-lo. Olha o que a palavra de Deus diz: Deus o moeu pelas nossas transgressões, pelo meu pecado, pela minha miséria, pela sua miséria. Irmãos, o plano de Deus do resgate do homem começa no Gênesis mesmo, lá no paraíso, naquele ato. E ele vem ao longo da história, mas mesmo que esse plano venha se desenvolvendo, em todo esse tempo reinou o pecado. Em todo esse tempo, a carne, a miséria do homem predominou. Então, vem Jesus, nascido de mulher, veio da forma mais pura, concebido no ventre da Virgem Maria, de maneira pura. João 3,16 nos dizendo que Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele foi à cruz, a morte de cruz. A Bíblia nos fala, aqui não ele era proposta, mas ele foi à cruz. E lá na cruz, irmãos, lá na cruz Jesus realiza aquilo que que Paulo, na carta aos Colossenses, ele vai tratar de uma maneira tão maravilhosa esse tema. Capítulo 2, no versículo 13 e 14 de Colossenses, diz o seguinte: e a vós, quando ainda estáveis mortos em os vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. E isso aqui é maravilhoso, irmãos. E rasgando o escrito de dívida que era contrário a nós, e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do seu meio, cravando-a na cruz do Calvário. Queridos irmãos, a justificação é um ato jurídico de Deus para com o homem. E ela não acontece, irmãos, digamos que no interior do homem. É algo que acontece
na glória, no ambiente espiritual, quando eu e você, de fato, nos rendemos ao Senhor, e no nosso coração o Senhor viu arrependimento, e viu que no nosso coração havia fé e arrependimento, esse milagre, essa maravilha gloriosa de Deus é operada em nossas vidas. Nós, nazarenos, chamamos isso da primeira obra da graça. É a justificação, a regeneração e a adoção. Mas falando apenas da justificação, nesse momento, todo o escrito de dívida que era contrário a nós é rasgado nos ares, e o Senhor Jesus olha para nós e diz: você está perdoado de todos os seus pecados, porque agora nós não levamos mais a culpa do nosso pecado, porque o Senhor a levou na cruz do Calvário, a pregou na cruz do Calvário, e lá ficaram os nossos pecados. Lá, irmãos, ficou cravado a imundícia das nossas vidas. Agora eu e você somos feitos justos. Nós que éramos impuros, injustos, agora somos feitos justos. A justiça do Filho de Deus recai sobre nós, para que agora eu e você vivamos de maneira justa, piedosa, pura para Ele, para nos tornarmos aptos para sermos cidadãos dos céus. Justiça de Deus. Recaiu nossa culpa sobre Jesus. É interessante que esse ato jurídico de Deus, se um juiz aqui da terra, de qualquer instância, de qualquer tribunal, venha dar o perdão da dívida de alguém que tem grande dívida com a sociedade, nós ficamos indignados, porque sabemos que ainda que ele tenha sido livre por aquele juiz, nós sabemos que a justiça não foi satisfeita. A justiça não foi satisfeita. Há uma lei, há um código, há um artigo que descreve aquele crime que aquela pessoa cometeu. Então, ainda que o juiz o sentencie e o libere, a sociedade vai saber que não há justiça naquilo, porque a justiça não foi satisfeita. Mas Deus vem e faz algo muito maior para nós. Mas Ele mesmo diz que a justiça foi satisfeita para Ele. Sabe por quê, irmãos? Há algumas pessoas que dizem que Deus nos comprou das mãos de Satanás. Eu, honestamente, até entendo que é bonito dizer isso, é interessante dizer isso, que realmente estávamos condenados, né? Nós estávamos lançados ao pecado, mas eu gosto mesmo do que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 e 19, o versículo 17 é muito famoso, conhecido por todos nós, onde ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha o 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Querido, Deus fez justiça por mim e por você, em Cristo Jesus.
Volto a citar Isaías, onde diz: aprove a Deus moê-lo, ele foi moído pelas nossas transgressões. Irmãos, veja bem, quando temos uma relação de duas pessoas e uma pessoa ofende a outra, maltrata a outra, opera com injustiça na vida da outra, faz misérias na vida da outra, de qual dessas duas pessoas se espera uma atitude de reconciliação? Da ofensora ou da ofendida? Obviamente, irmãos, da ofensora, aquela que ofendeu, aquela que maltratou, que agiu com injustiça, que agrediu, que abusou. É desta pessoa que nós, qualquer cidadãos comuns, entendemos que deve vir a iniciativa de reconciliação. Pois bem, irmãos, vamos voltar ao texto? Mas agora, irmãos, Deus, que foi ofendido no Éden, que foi ofendido pela desobediência de Adão e de Eva, que foi ofendido ao longo de toda a história, vendo o homem indo e se esvaindo na sua podridão, na sua carnalidade. Esse Deus que é ofendido por mim e por você, esse Deus, ele diz: vou reconciliar o mundo comigo. Irmão, Deus é amor, irmãos. Esse Deus, mesmo ofendido, ele providencia o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe para quê? Para operar em nossas vidas a justificação. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, Deus pode olhar para mim e para você e dizer: vocês agora são justos, porque diferente do juízo humano da terra, de qualquer instância que seja, Deus, o supremo juiz, pode dizer: a justiça foi paga, a justiça foi paga, houve o derramamento de sangue, o Cordeiro perfeito, aquele que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro lá dito por Abraão a Isaque: filho, Deus proverá para si um cordeiro, o cordeiro que seria imolado, que seria morto e teria o seu sangue derramado, vertido na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. O cordeiro foi Cristo, perfeito, maravilhoso. E agora, irmãos, eu e você, que não merecíamos nada, merecíamos a morte, somos e estamos aptos a nele aguardarmos o dia do Senhor, para ouvirmos dele dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Por quê? Porque somos bons? Não. Pela graça de Deus, pela justiça que ele operou em nós, pela justificação. A justiça dele feita em Cristo, para que eu e você hoje fôssemos livres do pecado, da culpa e da condenação. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Isso aqui não é culto, é aula. Mas na sua casa, onde você estiver assistindo, glorifique a Deus por isso, irmãos. Exalte a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Deus é bom demais, irmãos. Amém. Deus te abençoe. Semana de bênção e paz na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus. Amém.